Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Eu tô aqui mais uma vez para gravar a nossa aulinha, uma aula muito importante que eu gosto muito, que vai falar sobre batismo no Espírito Santo. É a nossa primeira aula, nós vamos ter mais 3 aulas falando sobre depois a continuidade, que é depois do Espírito Santo. Então nós vamos ter mais aulas com sequência desse assunto ou que venha ter consequência desse assunto. Então essa é a nossa primeira aula do 8º módulo e nós se preparando para o fim das nossas aulas, né? Mas graças a Deus, tudo há um tempo preparado e se não fosse esse tempo, como seria o nosso crescimento? Então eu quero orar com você nesse dia para nós estarmos buscando o Senhor e nos preparando para essa aula que eu gosto muito, ela é muito importante, é uma aula gostosa, você vai ver que vai ser muito edificante. Então feche seus olhos onde você estiver, vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te damos graças pelo teu imenso amor, pelas tuas misericórdias. E te pedimos, Espírito Santo, que venha entrar no nosso coração, fazer morada nesse dia, Senhor. Que esses alunos que estão me ouvindo, que vão estar escutando esse vídeo, esse áudio, Pai, que eles tenham entendimento e discernimento de tudo que o Senhor quer falar com eles, que eles almejam, que eles queiram o batismo no Espírito Santo. Louvamos o teu nome, Pai, e te entregamos tudo em nome de Jesus. Amém. Gente, então nossa aula é o batismo com o Espírito Santo, que eu quero que você veja os objetivos gerais de hoje. Que você deseje receber o Espírito Santo, que você queira conhecer os dons espirituais. Perdão aqui que meu celular está só tocando. Deixa eu baixar o volume dele. Que você queira receber esses dons espirituais, que você busque exercer a excelência dos dons espirituais na tua vida, para o teu crescimento, para o crescimento da igreja. Que objetivos você tem que ter nessa aula? Conhecer a pessoa do Espírito Santo e se preparar para recebê-la. Receber o batismo com o Espírito Santo, dando a devida importância para esse fato e entender que o batismo com o Espírito Santo tem suas consequências na vida de todo o cristão. As definições importantes de hoje: o que é um dom? O dom é uma dádiva, é um benefício, uma prenda, um talento, um dom natural, um dote natural. O que quer dizer espiritual? Da vida que não é natural, ela é da natureza do espírito. Sobrenatural, que não provém da natureza, é superior à natureza, as formas fora das leis naturais. O que é Pentecostes? Muita gente já me perguntou isso. O que é Pentecoste? Pentecoste é uma palavra que vem do latim, e é uma palavra que vem do latim e do grego, quer dizer Pentecoste, que quer dizer o 50º dia depois da Páscoa. Esse é o dia de Pentecostes. Entre os judeus, a celebração da lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai, 50 dias depois da saída do Egito. Entre os cristãos, festividade que celebra a vinda do Espírito Santo no 7º domingo depois da Páscoa. O que é testemunhar? Testemunhar é dar testemunho, é confirmar, é falar, relatar o que aconteceu. É um evento, né? Eu quero que você escute hoje a introdução de hoje da nossa aula. Ao lermos os evangelhos, podemos notar uma diferença nas atitudes dos discípulos antes e depois de Pentecostes. Podemos ver claramente como eles competiam, desejando cada um ser o primeiro, o maior.
Porém, Jesus ensina que maior é aquele que serve aos seus irmãos. Não queira ser o maior, não queira ser diferente, não queira ser superior ao teu irmão. A Bíblia, o Senhor nos ensina que o maior é aquele que serve aos seus irmãos, assim como Jesus nos serviu. Os relatos bíblicos falam como Pedro negou conhecer Jesus. Falam também sobre como os discípulos fugiam diante da prisão, sofrimento e crucificação. Essa passagem está escrita lá em Marcos 14:50. Mas também falam da coragem e da ousadia reveladas com o público depois de Pentecostes, evidência em que vários episódios relatados no livro de Atos. Benihim escreve aqui, Benihim é um autor, de livros cristãos. Eu admiro muito ele e admirava, porque ele já se foi. Então ele diz que é impossível viver uma vida verdadeiramente cristã sem ser preenchido pelo Espírito Santo, sem ser batizado nele. E a Ana Paula Valadão diz que sem o revestimento do Espírito Santo, nós somos fracos, covardes, tímidos. Então nós temos que ter o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, peça a Deus. Peça que você quer ser batizado no Espírito Santo, que você quer ser lavado no sangue de Jesus e que você quer receber esse batismo. Deseja ardentemente no teu coração ser batizado pelo Espírito Santo, que não há coisa mais importante que isso na vida de um cristão. Então, almeje esse batismo. Esses argumentos nos levam a crer que o batismo no Espírito Santo é algo extremamente importante na vida do crente. É um acontecimento, é um divisor de águas, traz crescimento e, consequentemente, maturidade. Nós crescemos, nós ficamos maduros quando nós recebemos o Espírito Santo. Vejamos o que diz a palavra em Joel 2, 28, 29 e em Lucas 24, 49 e Atos 1, 5. Jesus anuncia os discípulos, enviando sobre eles o Espírito Santo. E por fim acontece, os discípulos reunidos no cenáculo, recebendo, então, sendo revestidos por poder. O batismo com o Espírito Santo completa a obra regeneradora da vida do crente. Definição da nossa aula. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência enviada por Jesus Cristo aos cristãos, conforme disse João Batista lá em Lucas 3,16. É uma experiência única, particular, que acontece com aquele que crê e deseja ser batizado, mostrando-se disposto a buscá-lo pela oração e a consagração a Deus. O batismo no Espírito Santo não é de qualquer maneira. Você tem que orar, você tem que se preparar, você tem que buscar, limpar o templo. O templo que eu digo é o teu corpo, a tua casa espiritual, o teu coração. Se o teu coração estiver duvidando de alguma coisa, o Espírito Santo não habita em templo sujo. A Bíblia nos confirma isso. Se você está mentindo, se você está prostituindo, se você está fazendo algo de errado, que é proibido por Deus, ele não vai vir, ele não vai habitar você. Você tem que almejar, buscar ser cheio do Espírito Santo, mas com as coisas certinhas, as coisas no lugar. Passar pelo batismo com o Espírito Santo é receber um revestimento de poder que visa capacitar o cristão a testemunhar sobre Cristo e realizar a obra de Deus no poder e na virtude do Espírito. Lá em Atos 1:8. Agora nós vamos ver a necessidade desse batismo. Em vários momentos a Bíblia relata conflitos entre os discípulos, relata competição que existia entre eles e até mesmo comparações e discussões desnecessárias. Porém, tudo isso acontecia antes do Pentecostes. Eles tinham essas competições, essas discussões, esses problemas antes deles serem batizados, antes do dia de Pentecostes. Lá em Atos 2, 42, 47,
A Bíblia descreve uma outra realidade oposta anterior, revela um relacionamento em unidade e entendimento entre os discípulos. A Ana Paula Valadão, em sua pregação sobre o assunto do batismo com o Espírito Santo, opera basicamente em 4 áreas da vida do crente que o recebe. Nós vamos ver agora essas 4 áreas do crente, quem recebe o batismo do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é que nos capacita a viver em unidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso está escrito em Atos 2:46. Segundo, o Espírito Santo nos capacita a orar. Em Lucas 22:46 nós vemos Jesus questionando os discípulos lá no Getsêmani e disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos, orai para que não estejam em tentação. Os discípulos não conseguiam orar nem por 1 hora naquela ocasião. Porém, depois de serem cheios do Espírito Santo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Olha a diferença, né? A diferença de antes do batismo no Espírito Santo e depois do batismo do Espírito Santo. Antes eles discutiam, eles tinham dissensões, eles não concordavam em muitas coisas, e depois do batismo do Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que eles tinham uma doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas refeições, nas orações, isso é muito importante. Então eles compartilhavam tudo. Olha a diferença e olha a importância. Em Romanos 8:26 também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste com nossa fraqueza, em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. A gente às vezes ora de qualquer maneira. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos cuida, ele tem ciúmes de nós. Quando nós temos o Espírito Santo, ele nos cuida com gemidos inexprimíveis, né? Antes de você fazer qualquer coisa errada, o Espírito Santo te ajuda, ele te avisa do que vai acontecer. Às vezes, muitas vezes você vai fazer algo e o Espírito Santo diz, não é hora, não vai por aí. Aí, muitas vezes as pessoas dizem que é o sexto sentido. Não, isso é o Espírito Santo que te ajuda, porque ele é o teu consolador, ele é o teu ajudador. É assim que a Bíblia fala. Terceiro, o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar. Mesmo depois de terem sido presos, açoitados, os discípulos não se intimidaram. Saíram da prisão alegres por sofrer tais afrontas pelo nome de Jesus e não cessaram de ensinar e pregar Jesus Cristo. Lá em Atos 5, 40 e 42 diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-os, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus. Os soltaram e eles se retiram do sinédrio, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Eles não se intimidaram, e assim a nós não temos que se intimidar com os problemas desse mundo, com as afrontas que vêm sobre nós. Eu me lembro quando eu me converti, que eu recebi afronta dos meus próprios parentes, dos meus próprios irmãos, e diziam assim, mas você sempre foi católica, você foi ensinada assim, porque o pai e a mãe nos ensinaram assim, e agora você é crente, você vai casar na igreja dos crentes. E nessa hora não adianta você discutir, não adianta você entrar em afronta, você tem que se calar, porque quanto mais você falar, é pior. Então deixe a poeira baixar, porque depois com a tua vida, com o teu testemunho, com o Espírito Santo na tua vida, tudo melhora e você até vai poder falar para eles no nome de Jesus.
Então você não vai fazer que nem os discípulos aqui, você não vai parar de pregar, você não vai parar de falar do amor de Jesus, do nome de Jesus. Quarto, o Espírito Santo é quem nos capacita a não negar Jesus. Nós temos o Espírito Santo, nós não vamos negar Jesus. Eu já vi muitas vezes pessoas falarem assim: eu vou dar um tempo da obra do Senhor, eu vou parar um pouco por causa disso, por causa daquilo. Não faça isso, porque se nós temos o Espírito Santo, nós não podemos negar o nosso Senhor Jesus. Nós temos que ir avante. A nossa caminhada com Jesus é para frente, ela não é de retroceder. Que a Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. A nossa vida com Cristo é sempre para frente, é sempre um passo a mais, é sempre evoluir na caminhada com o Senhor. Porque de outra forma não dá para ser, porque que testemunho nós vamos dar às outras pessoas? Então, o Espírito Santo é quem nos capacita a não negar o Senhor. O Evangelho de Marcos conta que após a prisão de Jesus, os discípulos fugiram. Então, deixando-o, todos fugiram, diz em Marcos 14:50. E o livro de Atos relata que os discípulos ficaram reunidos no cenáculo orando. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram com todos os discípulos: Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Isso está escrito em Atos 1, 12 e 14. Até o dia de cumprir o Pentecoste. Até o dia que aconteceu o Pentecostes. Agora nós vamos ver as consequências disso tudo. Como na vida dos discípulos ocorreram várias mudanças depois do Pentecostes, devemos entender que a vida do cristão de hoje também ocorre mudanças semelhantes. O batismo no Espírito Santo traz consigo maturidade espiritual e amplia a visão do mundo espiritual para o cristão, capacitando a ser testemunhas de Cristo. Essa passagem está escrita em Atos 1:8. O batismo no Espírito Santo é um combustível que move a igreja. Quem é batizado e se deixa encher pelo Espírito Santo, conforme Efésios 5:18, passa a manifestar o caráter de Deus, passa a manifestar a abundante graça de Deus, como está escrito em Atos 4:33. Isso é, passa a amar sem ser amado, a perdoar sem restrição, a doar-se com liberalidade. Tudo isso acontece na vida do cristão que deixa se encher pelo Espírito Santo. Deixa a tua vida se encher pelo Espírito Santo. Faça isso. Você não precisa estar na igreja para se encher do Espírito Santo. Você entra no teu quarto, você fecha a tua porta, você começa a orar, você começa a clamar pelo nome de Jesus, começa a dizer: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E se você fizer isso, eu tenho certeza que não precisa nem você ir lá na igreja para ser batizado no Espírito Santo. Isso acontece. A gente já viu muitos relatos que muitas pessoas já foram batizadas nas suas próprias casas. O Espírito Santo ele se manifesta de várias maneiras. Uns falam em línguas, outros riem, outros choram, outros batem palmas, outros pulam. São várias manifestações. Tem gente que diz: eu não sou batizado no Espírito Santo porque eu não falo em outras línguas. Não, isso é só mais uma manifestação do Espírito Santo. Não quer dizer que você não é batizado no Espírito Santo se você não falar novas línguas. Mas você, por exemplo, eu falo em novas línguas, mas eu
também uma manifestação do Espírito Santo quando você começa a orar, tu começa a chorar de uma forma diferente de um choro de tristeza. É um choro de alegria, é um divisor de águas na tua vida. É isso que é o Espírito Santo. Mas você só vai saber disso quando você for batizado, porque não adianta eu te explicar, eu te dizer como é que é. Eu posso relatar a minha maneira, como eu recebi o Espírito Santo, mas só você que pode dizer como essa experiência é sua, ela é única, ela é sua. Só você vai poder sentir isso, e cada pessoa sente diferente. As condições para que isso ocorra. Eu vou dar um relato aqui. A partir do versículo 7 do capítulo 16 do livro de João, vemos Jesus explicando aos discípulos a respeito da vinda do Espírito Santo. Jesus anuncia como o Consolador. Jesus diz que Ele é o nosso Consolador, que Ele, se Jesus não fosse para junto do Pai, o Espírito Santo não poderia vir. Se Jesus não morresse por nós, o Espírito Santo não estaria entre nós hoje. E o Consolador vem para nos convencer do mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lá em João 16:8 você pode estar vendo essa passagem. Ele vem para nos guiar por toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará as coisas que hão de vir. É como eu te falei, ele vai te falar, ele vai te anunciar antes de acontecer. Às vezes tu tem um sonho, mas foi só um sonho. Não, é o Espírito Santo que te visitou à noite e te relatou e te avisou de algo que vai acontecer. Mas esse relato para você ouvir, não fazer nada, não. O Espírito Santo ele vem também para te exortar, para te dizer, você precisa orar por fulano. Eu sei que o fulano estava passando por isso. Não, é o Espírito Santo que está ali para te dizer que você precisa orar pelaquela pessoa, que você precisa repreender o mal que está naquela pessoa, que você precisa interceder pela vida dele. É isso o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é recebido pela fé, como por exemplo na casa de Cornélio, lá em Atos 10, 14 e 48. A casa de Cornélio foi inteiramente batizada com o Espírito Santo depois das palavras de Pedro, sendo que ainda não tinham sido batizados nas águas. Essa passagem aqui de Atos 10, 44 e 48, ela é muito importante. Vai lá, medita nela, que conta toda essa história aqui da casa do Cornélio, de como aconteceu essa passagem. E para receber o batismo com o Espírito Santo, é preciso preparar a casa, e como a casa de Cornélio, que estava em oração. Você está em oração? Você quer ser batizado no Espírito Santo? Esteja em oração, esteja se preparando. A tua casa espiritual está bem? O teu coração está cheio de oração, está cheio de propósito de Deus? Está convidando ao Senhor? O que você tem feito para receber o Espírito Santo? Como você quer receber o Espírito Santo? De qualquer maneira, ele não vai chegar na tua vida. Se você estiver mentindo, se você estiver prostituindo, se você não estiver fazendo as coisas certas, se você estiver negando o teu irmão, o amor, o perdão, o Espírito Santo não vai acontecer na tua vida. Então nós temos que ter uma vida reta perante o Senhor. É preciso andar em santidade. É preciso oferecer o verdadeiro louvor ao Senhor. E por fim desejar ardentemente estar disposto a receber, a se encher e entregar-se ao Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para o cristão nascido de novo. Você que é nascido de novo, você vai receber o Espírito Santo. Não é só o batismo nas águas, mas é o nascer na verdade de Cristo, deixar as coisas velhas, deixar as coisas passadas para trás, deixar os ressentimentos, as mágoas, as tristezas, as dores, as crenças que você tem lá atrás, deixar para trás e viver uma vida nova com Cristo.
Isso é o nascer de novo. O que é nascido na carne é carne, diz a Bíblia, e o que é nascido no espírito é espírito. Os dois não andam de comum acordo, não adianta. Ou você é carne, ou você é espírito. Quando você age pela carne, você é carne. Quando você está agindo pelo espírito, é Deus que está agindo na tua vida. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Lá em João 3, 6, 7 ele diz isso. Importa que você nasça de novo, que você tenha que nascer de novo. É para os cristãos de todos os tempos e lugares, não é só para mim, não é só para o fulano, não é só para o Beltrano, é para todos. Esse batismo está para todos, em todos os lugares. Ouvindo essas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então Pedro respondeu: olha só aqui o que Pedro diz para receber o Espírito Santo. Arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então é Deus que chama. Nós não sabemos, nós não podemos botar um limite. Você é batizado, você não é. Não, esse batismo ele está para todos. E é Deus que chama. O batismo com o Espírito Santo é para todo cristão em comunhão com Deus, como eu já falei, e com a igreja. E não para alguns santos. É para todo aquele que crê e buscar tal batismo com determinação. Tem que ter determinação em buscar esse batismo. Não devemos confundir batismo nas águas com o batismo no Espírito Santo, pois são diferentes batismos. Veja as diferenças básicas. Por exemplo, o batizador, quem batiza nas águas é o pastor, e quem batiza no Espírito é Jesus Cristo. Quem é o elemento do batismo nas águas é a água, e no batismo no Espírito Santo é o fogo do Espírito Santo. Quem é o batizado nas águas é uma pessoa, e quem é batizado no Espírito também é uma pessoa. E em nome de quem é batizado nas águas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem é batizado no Espírito é em nome de Jesus Cristo. Essas são as diferenças. Qual é a importância disso tudo? E aqui nós chegamos ao final da nossa aula. Qual é a importância desse batismo? Por que ele é importante nas nossas vidas? Então preste bastante atenção. Ser batizado com o Espírito Santo é muito importante. Se assim não fosse, Jesus não teria sido batizado. Ele não teria rogado ao Pai para que nos enviasse o Consolador para ficar conosco. O Espírito Santo, o Consolador, é também o Espírito da verdade, que o mundo, como diz lá em João 14, o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós para sempre. Ele estará conosco para sempre. Ser cheios do Espírito Santo é ser cheios de Deus e assim poder cumprir o seu propósito, ser útil na sua casa, na sua família, na igreja, na sociedade, no reino de Deus. É manifestar o caráter do Espírito Santo em sua vida. Você tem que mostrar que você tem esse Espírito Santo, porque ele se move na tua vida. Eu já vi muitas vezes aquele homem, aquela mulher, ela é cheia do Espírito Santo, porque ele mostra que ele tem o Espírito Santo. E diz com grande poder aos apóstolos que davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. É assim que a tua vida tem que ser, com abundante graça, ser cheia da graça do Senhor. Como e por que ministrar o batismo no Espírito Santo? Pessoas que ainda não são batizadas, elas devem receber
o batismo com o Espírito Santo. Devem estar conscientes da importância desse batismo quando João fala lá em 20:22, ele relata que na primeira vez em que Jesus foi ressurreto, se encontra com os discípulos e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Por quê? Porque devemos entender que se para Jesus foi importante aquele momento que os discípulos recebessem o Espírito Santo, para nós é igualmente importante. Devemos buscar essa experiência intensamente, buscar sem restrição, buscar ardentemente esse batismo. O que ministra esse batismo deve ensinar aos que vão ser batizados a pedirem, como diz lá em Lucas 11, 9 e 10. Porque isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, e confiar sem ansiedade que isso vai acontecer. Uma interessante observação a respeito desse versículo é que a sua tradução mais correta é assim: por isso vos digo, pedi e continuai pedindo, dar-se-vos-á, buscai e continuai buscando e achareis, batei e continuai batendo e abrir-se-vos-á. Deve ensinar, insistir, persistir, repreender a dúvida muito comum entre nós convertidos a respeito das coisas espirituais, preparando-se para receber. Nós devemos glorificar o Jesus com humildade, sabendo que o batismo é uma dádiva e não um recebimento por méritos nossos. É uma dádiva de Deus. O que ministra o batismo com o Espírito Santo deve deixar claro que essa experiência é simples, comum, e todos os que desejam intensamente que Jesus deseja batizar a todos sem restrição. Para receber a plenitude do Espírito Santo, deve-se deixar envolver-se por ele. Amém? E aqui nós chegamos ao fim da nossa aula. Então deixe-se envolver por esse batismo. Quando você estiver buscando, não interrompa suas orações. Se você, por exemplo, estiver no encontro, está buscando esse batismo, esqueça quem estiver do teu lado, esqueça quem estiver ministrando, só escute o que o Senhor quer colocar no teu coração e busque esse batismo ardentemente e você terá experiência inexplicável com o Senhor, você terá gozo, regozijo, alegria, você será outra pessoa. Essa é o meu conselho para você, tá? Então, fique na bênção do Senhor, fique na paz. A nossa aula termina aqui, mas essa aula termina aqui, né? Mas nós teremos mais aulas ainda e eu espero você na nossa videoconferência, segunda-feira, às 20 horas. Então, coloque lá no grupo as suas dúvidas, as suas preocupações, coloque os seus relatos, o que você quiser deixar escrito lá, a parte que você mais gostou, a parte que você tem dúvida, a parte que você quer falar, que você quer perguntar, enfim. O que você quiser, coloque lá no nosso grupo e nós vamos estar respondendo. Fico com Deus, um beijo no teu coração, que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.